11. Tradições, lendas e mitos. O interesse deste capítulo é muito restrito. Certamente que não é com tradições, lendas ou mitos que se consegue provar seja o que for. Todavia, dizer que todas as lendas e mitos apontam no sentido contrário à Bíblia é um exagero. Existem muitas tradições que nos dão a ideia de um paralelismo às descrições escriturísticas. E em tempos recuados, em que as pessoas viviam muitos anos, a comunicação oral era de primordial importância, uma vez que certos acontecimentos podiam ser contados aos netos, bisnetos, trinetos ou até a outras gerações. Por exemplo, a história que se passou no Jardim do Éden podia muito bem ter sido contada por Adão a Matusalém, pois estes homens chegaram a ser contemporâneos, uma vez que Adão viveu 920 anos. Por sua vez, Matusalém podia tê-la contado a Noé e a seus filhos, e assim as coisas passarem através de gerações, por via oral. Com o decorrer dos tempos, as histórias vão se deteriorando, pormenores que são olvidados e outros que são acrescentados por descuido ou interesse das pessoas. Vejamos, por exemplo, algumas tradições antigas. A tradição persa afirma que os nossos primeiros pais, inocentes, virtuosos e felizes, viviam num jardim onde estava a árvore da imortalidade, até que um espírito apareceu sob forma de serpente. A tradição hindu diz que na primeira era, o homem estava livre do mal e de doenças, tinha tudo o que desejava e vivia muito tempo. A grega diz que os primeiros homens, na idade do ouro, viviam nus, livres do mal e das aflições e gozavam de ininterrupta comunhão com os deuses. A tradição chinesa afirma que houve uma era feliz quando o povo tinha alimentos com fartura e vivia rodeado de animais mansos. Os teutões dizem que a raça primeva gozava de uma vida de perpétua felicidade. Aliás, tradições idênticas são encontradas entre os mongóis, tibetanos, etc. Afirmou o famoso mitólogo Mircea Eliade que há um mito quase universal sobre o paraíso terrestre ou idade do ouro que existiu no passado quando o homem estava em harmonia com Deus. Com o decorrer do tempo, muitas histórias foram deturpadas e as pessoas foram inventando novos deuses, além do único e verdadeiro Senhor do universo. Existe uma enorme tendência das pessoas para adulterar as coisas. Temos experiência disso através do procedimento da Igreja Romana, a qual, nestes quase 2000 anos, adotou centenas de santos que não são mais do que pequenos deuses ou supostos mediadores entre Deus e o homem, quando afinal a Bíblia diz-nos claramente que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Pois até a religião egípcia era monoteísta, inicialmente, segundo afirma Saint Flinders Petrie, degenerando depois num politeísmo. Sai-se diz também que, no extenso código de Hammurabi da Babilônia, descobriu a frase Javé é Deus. Como degeneraram as coisas na antiguidade, a ponto de quase todos os povos, excetuando os hebreus, adorarem vários deuses. O arqueólogo Langdon, da Universidade de Oxford, descobriu que a religião primitiva do homem consistia em adorar um único Deus e que depois foi degenerando num politeísmo, a exemplo da egípcia. Aliás, Langdon é secundado por diversos antropólogos na afirmação de que em todas as raças primitivas havia a tendência para adorar um Deus supremo. Jardim do Éden, onde os nossos primeiros pais foram colocados, deveria ser o lugar mais maravilhoso da face da terra. E apesar de asterisco Bíblia referir que se situava entre os rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates, ninguém sabe atualmente onde se situava, pois o dilúvio teria danificado substancialmente a sua beleza. A tradição fixou como local do Jardim do Éden um grupo de comoros, 19 quilômetros ao sul de Ur, conhecido pelo nome de Eridu, Abu Sharem. Ali residiu Adapa, Adão babilônico. Segundo afirma o documento Prismaveld, os 2 primeiros reis da história reinaram em Fridu. As ruínas de Eridu foram então escavadas por Hall e Thompson do Museu Britânico em 1918-2019, encontrando-se indícios de ter sido uma cidade próspera, culta e reverenciada pelo fato de ser a primeira morada do homem. Escritos babilônicos dizem:
Perto de Eridu havia um jardim em que existia uma árvore da vida plantada pelos deuses. Outras inscrições babilônicas dizem que Adapa, o sábio de Eridu, ofendeu os deuses pelo conhecimento e então tornou-se mortal, não comendo o alimento da vida. Identicamente à história da tentação e queda do homem no Éden, também a tradição do dilúvio foi passando de geração em geração até chegar aos nossos dias, em alguns casos bastante deturpada da realidade. A lenda egípcia dizia que os deuses purificaram a terra com um grande dilúvio do qual apenas escaparam alguns pastores. Os gregos antigos diziam que Deucalião fora avisado de que os deuses iam trazer uma inundação à terra por causa da maldade dos seus habitantes. Por isso Deucalião construiu uma arca para escapar assim da catástrofe. No final, essa arca teria pousado no Monte Parnaso. A tradição hindu diz no livro da descendência de Marum que Manu, também avisado, construiu um navio no qual só ele escapou. Por sua vez, a tradição chinesa diz no livro de Li Qiqi-Farre, fundador da civilização, se apresenta como tendo escapado com a esposa, 3 filhos e 3 filhas, de uma inundação porque o homem se rebelou contra o céu. Também os druidas de Inglaterra conservaram a lenda de que o mundo havia sido povoado de novo por um justo patriarca que se salvara num possante navio de uma inundação enviada à terra pelo Ser Supremo para destruir o homem por causa da sua maldade. Os habitantes de Fiji contam que no dilúvio só se salvaram 8 pessoas e nisso são secundados pelos polinésios que têm tradições idênticas. Os peruanos dizem que um homem e uma mulher salvaram-se num caixão que ficou vagando nas águas da inundação. A tradição mexicana diz que um homem, sua mulher e filhos, dentro de um navio, foram salvos de um dilúvio que cobriu a terra. Os índios americanos têm várias lendas segundo as quais 3 ou 8 pessoas se salvaram num barco acima do nível das águas no cume de um alto monte. Os habitantes da Groenlândia dizem que uma vez a terra tombou e todos os homens se afogaram, exceto um homem e uma mulher, os quais repovoaram a terra. A tradição babilônica foi registrada por escrito 300 anos antes de Cristo por B. Roso deste modo. O rei Xisutro foi advertido por um dos deuses que construísse um navio e nele recebesse seus amigos e parentes e todas as espécies de animais, com todo o alimento necessário. Depois do dilúvio baixar, o grande navio encalhou na Armênia, onde ele soltou pássaros. Da terceira vez, os pássaros não voltaram. Muitas lendas podiam ser aqui registradas, como a dos persas, esquimós, frígios, tibetanos, lituanos e habitantes de Caxemira. A história de Gilgamés, narrada em tabuinhas, foi já descrita no capítulo de arqueologia. Em face do exposto, oferece-me colocar a seguinte pergunta: não serão todas essas tradições, embora deturpadas, baseadas num tato real que a Bíblia descreve perfeitamente no livro de Gênesis? Isto para além do que se conta acerca do Monte Arará, na Turquia, na dupla fronteira com o Irã e União Soviética, o qual é também conhecido como Agridag. Os persas chamam-lhe Cuino, que quer dizer montanha de Noé, e os habitantes de uma pequena aldeia armênia no sopé do monte, chamada Bayezid, falam, desde tempos remotos, de um pastor que tinha visto um grande navio de madeira encravado nas neves eternas desse monte. Muitas lendas e tradições vêm de encontro aos escritos bíblicos, como no que se refere à Torre de Babel. Como se disse no capítulo anterior, foi encontrada uma placa que dizia: a construção desta torre ilustre ofendeu os deuses. Uma noite eles derrubaram o zero que se havia construído. Dispersaram-nos e tornaram desconhecida a língua deles. E quanto à paragem cósmica de que a Bíblia fala no tempo de Josué, existem registros tanto no Egito como na China, Grécia e outras terras, de um longo dia ou longa noite conforme a posição dessas terras no globo terrestre. Para além do conhecimento profético quanto à vinda do Messias, parece que a tradição também terá influenciado os magos Oriente a procurarem o Senhor Jesus quando do seu nascimento em Belém. Segundo o Rabino Abarbanel, alguns sábios hebreus estavam convencidos de que o Messias viria durante uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação dos Peixes. A Bíblia diz, e isto não é tradição alguma, e o irá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos,
AG 2.7. Mas para além dos judeus, que tinham as Escrituras, e dos magos que vieram de longe, havia vários povos que desejavam ansiosamente a vinda deste tão alto personagem. Dizia Platão através do personagem Alcebiades no que se refere à religião: é preciso, portanto, esperar até que alguém nos ensine como devemos comportar-nos entre deuses e homens. Quando chegará esse tempo e quem será esse homem? Pois dar-me-ia a maior felicidade poder ver tal homem. É fantástico pensar que os gregos já tinham uma ideia da vinda futura do grande homem, na verdadeira acepção da palavra. Mas não eram só os gregos que ansiavam pela vinda de Jesus. Podemos verificar isso pela afirmação do historiador Suetônio, 63 a.C., que disse: a natureza está no momento de dar à luz um rei e apresentá-lo ao povo romano. Segundo afirma Tácito, os romanos esperavam que surgisse na Judéia um rei que governasse o mundo. E o poeta Virgílio, no ano 40 a.C., escrevia: um filho de Deus terá de nascer, vem receber o teu poder, pois o mundo inteiro te espera. A espera ansiosa de uma pessoa importante não estava confinada à Europa. Um soberano hindu enviou emissários à Judéia no ano 1 para saber se realmente tinha vindo o menino de linhagem real que estava profetizado. E também o imperador chinês Minti mandou perguntar pelo santo pronosticado por Confúcio, o qual deveria ser procurado no ocidente da China, claro. Jesus era, na verdade, desejado por todas as nações. Estudos realizados na América Central sem até demonstrar que os maias vão um governante divino, segundo as tradições religiosas daqueles povos. Este capítulo tem um interesse restrito, porque lá diz o ditado: quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. As tradições podem induzir muitas pessoas em erro. A Bíblia, sim, essa é a pura realidade, a palavra de Deus.